Mas assim, cara, a gente tá contando aqui do seu trabalho, a gente tá falando aqui, da parte positiva, Sim, mas é brabo vender na rua, com né. Qualquer certeza, coisa, imagino eu. com Seja certeza. doce, seja salgado, qualquer coisa. Eu acho que trabalhar com público já é difícil. Público, as pessoas são Sim, ruins. exatamente. Trabalhar com público é difícil. Ainda mais ali na rua, ainda mais à noite. Como que é isso? Conta aí. É, hoje você está na rua, vendendo algo, as pessoas elas meio que sentem um pouco de preconceito ainda, sabe. Rola essa questão da humilhação, de Rola querer se achar bastante. melhor? Exatamente. Foi por isso que a gente sempre tentou inovar um pouco para diferenciar um pouco esse preconceito, mas mesmo assim ainda rola um pouquinho, entendeu. A gente está ali na rua, eu saio para vender os doces, o pessoal você chega abordando, dando uma boa noite, o pessoal muitas das vezes não quer ouvir, rejeita, fala para eu sair fora, acontece bastante isso. Mas isso nunca deixou me abater não, entendeu. Porque, queira ou não, é um trabalho, entende. Então, mesmo diante de todas as vezes humilhação que às vezes acontece na rua, a gente sabe que a gratificação é quando você consegue convencer alguém a comprar aquele seu produto, entende. Então isso me deixa muito mais feliz e quando você volta para casa com a caixa vazia, é mais gratificante ainda, você quer voltar para outro dia e fazer de novo, entende. E assim, outra questão é o que eu vejo que é o seu diferencial, a gente acompanhando, quem acompanha nas suas redes sociais, quem der uma olhada lá vai ver que você tem uma técnica, né, você tem Sim, um jeito diferenciado de vender, você trabalha com uma caixinha de acrílico, né, acrílico, entendeu? Toda um suporte, toda uma maneira diferenciada, sim, luva, né, todo exatamente. bonitinho. Eh, Você de fato faz isso porque você acredita que você precisa se destacar, porque é o seu negócio? Qual foi o motivo de você lidar assim com a venda de doce? Hoje você diferenciar do concorrente é a melhor forma de você alcançar as melhores vendas. Então, no início, quando eu comecei com a caixa de plástico, eu falei: "Cara, já tem muita gente que faz assim". Aí eu cheguei para minha esposa e falei: "Cara, a gente precisa fazer algo diferente, vamos buscar um meio de a gente fazer diferente". Por exemplo, a higiene, a gente precisa mostrar a higiene, tanto no nosso dia a dia quanto na rua, a pessoa precisa sentir esse prazer de estar comprando doce. A gente falou: "Vamos comprar as luvinhas", fomos lá, compramos as luvas, já deu uma diferenciada. Aí passou uma semana, a gente falou: "Vamos comprar a caixa de acrílico", minha esposa viu uma caixa de acrílico, coisa mais linda, falou: "Vamos comprar ela então". Queira ou não, virou uma vitrine, porque ela tá fechada, bonitinha, não tem adesivo, não tem nada, só a nossa logo em cima. Aí eu falei: "Cara, é isso aqui". Compramos, no primeiro dia que a gente saiu, vendemos a caixa inteira. E o pessoal olha assim e fala: "Cara, a gente come com os olhos, porque a gente vê todos os detalhes do seu doce". Então isso, queira ou não, é um diferencial muito grande. E na abordagem principalmente, eu falei: "Eu não preciso só levar o visual, eu também preciso levar naquilo que eu falo. Preciso também convencer, às vezes a pessoa ela não come com os olhos, então eu preciso convencer ela a comer". Então eu falei: "Cara, eu preciso ter uma estratégia, um jeito de convencer a pessoa". Então, o melhor jeito que eu descobri foi perguntando como foi o dia da pessoa, o que que ela fez, como que foi no trabalho. Se relacionando com a pessoa, eu consigo muito mais fácil convencer ela a comprar o doce. E às vezes eu nem falo do doce, a pessoa já leva embora. Pois é, assim é melhor ainda, né, Melhor ainda. melhor ainda. E assim, falando em termos ainda do trabalho, assim, Uhum. quem olha a primeira impressão é que realmente a pessoa que está ali vendendo na rua, a pessoa que está se expondo, é uma pessoa que está passando necessidades. Sim, Não falando de dificuldade, porque no Brasil ninguém não passa dificuldade, né, gente? Pelo amor de sim. Deus. Se falar que você não passa dificuldade no Brasil, tu é herdeiro. Porque ninguém. Porque, filho, eu sou empresário e todo mês eu vou quebrar. Eu penso que eu vou falir. Todo mês eu falo, esse mês eu não passo, esse mês eu quebro, esse mês não rola, esse mês eu vou pregar na ponte. Não tem como falar que não passa. Todo mundo passa, é óbvio. Mas eu falo no sentido de as pessoas achar que, pô, você está passando fome, que não tem condições mesmo e precisou vender ali. E na verdade não é, né? Na verdade Exatamente. é uma profissão, é um negócio, é um Sim, business como todo mundo. E a verdade é que eu acredito, né, que eu já conversei com outras pessoas que trabalham com venda na rua, é que vocês ganham mais do que muito recém-formado aí, né? sim. Como que é isso? A galera lidar ali achando que vocês, tipo, ah, não, eu vou comprar para ajudar ele, e na verdade você ganha mais do que ela. Exatamente. Rola bastante isso na rua. Um tempo atrás mesmo, umas 3 semanas atrás, uma pessoa formada em medicina, ela comprou a caixinha e quando ela pagou, ela perguntou: "Você vende essa caixa toda num dia?" Aí eu: "Sim". Ela: "Gente, você ganha muito mais do que eu, só de olhar o preço que eu paguei aqui, você vende muito mais que eu, mas não é pelo jeito pelo preço,
é pelo seu jeito de abordar e tudo. Então, queira ou não, o diferencial, quando você não está vendendo um produto, você está gerando valor àquilo que você é e aquilo que você vende. Então, a pessoa, muitas vezes, ela não paga pelo produto, ela paga pelo valor que você está dando a tudo aquilo ali, principalmente o valor que você está dando a ela, de querer saber como que é o dia e tal. Mas muitas das vezes as pessoas olham assim e falam, cara, ele vendeu a caixa toda. Como que é isso? E todos os dias as pessoas sempre perguntam, cara, você vendeu a caixa toda, naquele preço? Eu falo, naquele preço. E as pessoas pagam? Pagam. E quantas caixas você sai por dia? Eu falo, geralmente eu saio ou 20, que é a metade, ou 40 caixas. Aí quanto que é o produto? R$13, R$15. Meu Deus, é surreal. Isso todos os dias? Todos os dias isso acontece. O negócio é, você precisa sair, você precisa se dedicar ao trabalho, você precisa se dedicar como se você estivesse trabalhando para qualquer outra pessoa, qualquer outra empresa. Porque os chefes grandes das empresas, eles estão se dedicando ao máximo do trabalho deles. O que eu não posso fazer pelo meu? Então, quando a gente percebe que a gente bota valor no nosso negócio, a gente tem um retorno como esses chefes de grandes empresas têm. Então, queira ou não, isso é muito valioso para a gente, sabe? E o resultado no final do mês, quando você bota nas contas ali, vê o dinheiro sobrando no final do mês, você fala, caraca, eu trabalhei, às vezes até menos, e rendeu muito mais, entende? Mas, ó, não é pra você ser escroto e parar de comprar da galera na rua achando que os caras estão milionários, não, tá? Primeiro ponto é que tem um custo, sabe? Isso aí não sai de graça, Exatamente. não, entendeu? Hoje em dia, para ter um doce de qualidade, por exemplo, já viu o preço do leite condensado, gente? Pelo amor de Deus. Meu Deus. O negócio não tá barato, não. Tem esse ponto. Fora que é o quê? É 2 filhos. 2 2 filhos. filhos, é 2 bocas, filho, É pra 2 sustentar, boquinhas. filho. Tá achando que é barato? Tá Que é doido. fácil? Não é, não. E rola concorrência, cara? Rola. Hoje não tanto, mas no início rolou bastante, entende? Então, assim, quando eu comecei a trabalhar, muita gente começou a ver e querer trabalhar na rua também, entendeu? Vai querer roubar o ponto? Não é nem o ponto, mas como eu ando na rua ali em Colina, aí começou a surgir um de um canto, aí o outro às vezes ia de carro, ia com o carro na frente, parava lá Que na frente e isso, queria hein? vender na frente. Só que mesmo assim eu ia lá, passava com o meu diferencial e mesmo assim vendia, entendeu? Mas a concorrência rola bastante. Hoje não tanto igual no começo, porque ali como é em Colina, então a gente já dominou um pouco a região. Mas às vezes, de vez em quando aparece um, aparece outro, mas a concorrência não para a gente não. E tu acha que essa forma de você vender, a maneira como você leva o seu negócio é duplicável? Dá para se aprender? Ou você acha que não, foi sorte, só com você? Se outra pessoa quiser falar, cara, eu quero aprender, estou precisando, alguém está assistindo agora falar assim, poxa, eu moro lá em Manaus, não vou virar seu concorrente, não. Mas quero repetir o que ele faz aqui. Você acha que ele consegue repetir isso? Consegue, consegue, porque hoje tudo se aprende, né? A internet ela trouxe uma comodidade para a gente conseguir aprender tudo através da internet, entende? Então, por exemplo, as vendas, eu ainda aprendo com as vendas hoje, aprendo no relacionamento, no falar, por exemplo, às vezes quando a gente vai trazer alguma coisa nova, às vezes a gente traz às vezes repetidas as mesmas coisas, quando a gente vem com um trem novo, eu falei, caraca, velho, agora travou. Aí eu paro, sento, espero uns 5 minutos, falo, cara, eu preciso falar isso. Beleza, vamos lá. Aí eu vou treinando, vou no caminho, vou treinando. Na hora que eu chego na mesa, já faço o teste. Falo, não saiu tão bem, vou sair na segunda mesa, eu faço o teste. E sempre assim, sempre recorrente até ficar perfeito. Então, é escalável, é aprendível sim. Vender na rua não é algo difícil. O que rola muitas vezes é o preconceito. Às vezes a pessoa fica com tanto preconceito das pessoas acharem que vão falar mal, que parente, alguém vai falar mal de alguma coisa, e às vezes acaba se retraindo, falando, prefiro trabalhar para os outros. Mas, na verdade, quando você trabalha pelo seu negócio, você sente muito mais prazer em vender aquilo que é seu. E aí as falas saem muito mais naturais. E, cara, assim, você explodiu nas redes sociais, né? Nos últimos Sim, dias aí. Eu tava até brincando com a galera, né? Que quando a gente agendou contigo para conversar contigo e tal, você não tinha explodido ainda e sim. aconteceu disso, de você explodir. Que bom, que tudo tá dando certo para você. Como foi para você, assim, ver essa explosão de pessoas reconhecendo o seu trabalho, te apoiando, vendo que futuro, sabe? Vendo que você é mais do que só um vendedor, vendo a pessoa por trás ali, os seus valores. Como foi isso na tua cabeça? No início, eu fiquei um pouco sem acreditar, né? Porque eu vi aquele monte de gente chegando de uma vez, eu e minha esposa ficamos assim, o celular até travou um pouco, porque era muita notificação, muita gente chegando. Mas quando eu olhei, eu falei, cara, que surreal isso aqui. Eu tô acreditando que tá acontecendo.
Então a gente levou ainda uns 3 dias e meio assim para conseguir. Aconteceu. Mas assim, o nosso coração ficou muito grato, mas a gente ficou assustado, porque a gente nunca viveu isso, sabe? Eu já tentava fazer alguns vídeos, às vezes assim, para ver se rolava no Rios, como funcionava. Só que naturalmente aconteceu. Eu trabalhando, jamais imaginava e esperava que aconteceria daquela forma. E trabalhando, o vídeo ele aconteceu, Danilo lá do Vai Aonde Capixaba chegou gravando ali. Tomei até um susto na hora que ele chegou, ele gravando e tal. E depois de 2 semanas o vídeo rolou e deu essa explosão que a gente ficou assim, com o coração muito feliz, sabe? Eu vou até falar pra galera, vou deixar também aqui na descrição, o seu Instagram é o Doçura na Rua, Doçura isso? na Rua, Doçura isso na aí. Rua. E eu tô dando uma olhada aqui, cara, o vídeo já passou de 5 milhões de Uau, visualização. É muita gente, é muita gente. entendeu? É muita gente. E você esperava isso? Não esperava. Assim, quando você começou, não, eu sei que você não esperava assim, começou a receber ali o pessoal vindo, você esperava que ia chegar a 5 milhões? Não, o que eu esperava é tipo assim, vai bater aí seus 500 mil, 600 mil ali, que geralmente é a base ali que os vídeos chegam. Falei, caraca, vai chegar nisso aí, eu vou ficar encantado mais ainda. Só que aí quando chegou 1 milhão, eu falei, o negócio tá ficando mais sério. Na hora que chegou 1,5 milhão, eu falei, o negócio ficou mais sério ainda. Na hora que bateu 2 milhões, eu falei, rapaz, o trem ficou mais sério do que eu imaginava. Mas você entende a responsabilidade que você também tem agora? É uma responsabilidade muito grande, sabe? E inclusive é algo que eu e minha esposa conversamos bastante sobre isso, porque agora a gente é mais visado ainda, entende? Então a responsabilidade de não só entregar um produto de qualidade, porque já é a nossa obrigação ter um produto de qualidade, mas mostrar o nosso profissionalismo, então isso gera uma responsabilidade muito grande para a gente. Então cabe a gente cada dia mais se especializar, se profissionalizar, porque muitas pessoas querem também fazer o que a gente faz. Entende? Muitas pessoas agora estão mandando mensagens, falando, olha, como que vocês fazem isso? A gente fica encantado, nunca vimos dessa forma. Então a gente sente essa responsabilidade de, além de mostrar esse profissionalismo, mostrar às pessoas que elas também podem fazer e alcançar tudo isso, sabe? Ó, já dá para você vender o doce. Já, ó, pensa na proposta que eu vou te fazer agora. Já estou ensinando ele aqui. Vende o doce e já cobra o arroba. Já fala, Exatamente. já tira uma foto aqui, ó. Já faz junto, ó. Você compra o doce e eu já te dou o arroba aqui, aí, lógico, vai subir o valor do doce. É isso aí. Não vai ser um doce aí de 3 mil reais, 4 mil reais. Exatamente. Ó, inclusive, ó, cara, faz isso, tem uma ideia, ó. Tem um cara lá da carne, dos jogos salzinho. Sim, Então, velho, top, eu gostei dessa ideia. só o açuquinha refinado, ó. O pessoal não vai lá só para comer a carne, ó, só o açuquinha refinado. Exatamente, agora lá já só o com arroba ali, ó. Desse jeito, entendeu? Sem querer interromper o nosso episódio de hoje, eu quero te pedir um favor. Nós percebemos que a maioria das pessoas que passam por aqui esquece de se inscrever no nosso canal e, claro, de dar aquela curtida. E se inscrever no nosso canal e deixar aquela curtida, comentar. Tudo isso ajuda e muito para o nosso trabalho crescer cada vez mais e para que possamos trazer convidados com ainda mais conteúdo para você. Então, vamos voltar para o episódio, mas não esqueça, no final, se inscreva e deixe seu comentário. Qual é o apelo que você faz para aquelas pessoas que estão pensando agora, talvez, abrir o seu negócio, estão precisando fazer dinheiro, estão precisando botar comida na mesa, estão precisando sustentar a casa, estão precisando solucionar, né? Sim. Resolver dores, né? Como a gente fala, apagar incêndio, né? Exatamente. Qual é o apelo? Faz para aquela câmera ali. O apelo que eu te digo é o seguinte: tudo aquilo que você quer fazer, mas não ainda tem coragem, dê um pouquinho mais do seu sangue, porque quando você quer fazer algo que é para você, às vezes a gente pensa que nunca vai dar certo, que os negócios não vai fluir, que as pessoas vão falar mal. Esquece todo mundo, esquece tudo que está ao seu redor. Pense na escalabilidade do seu negócio, pense naquilo que você quer fazer como algo que pode ser grandioso, porque hoje tudo pode fazer sucesso, basta a sua dedicação. Então, se você se dedicar hoje, não um pouquinho, mas o seu máximo, assim como você trabalha para outras empresas, trabalha de carteira assinada muitas das vezes, ou está desempregado, crie coragem e fale, eu vou se dedicar àquilo que eu quero fazer. Eu vou vender um salgado, eu vou vender esse salgado com o meu sorriso, com o melhor de mim, eu vou falar o melhor desse produto e eu vou vender ele. Se eu for vender 2 salgados hoje, eu vou vender 2 salgados. Amanhã eu vou vender 4.
depois de amanhã eu vou vender 8, depois do outro dia eu vou vender 16. E vai escalando o seu negócio, porque tudo é escalável. Basta apenas você criar coragem, sair da zona do seu conforto e você vai chegar lá. E qual é a diferença que você vê maior entre a geração Z, né, que é uma geração ali que começou mais ou menos em 1997, né, e para a geração Y, a geração anterior? Qual você vê que é a diferença maior, assim, olhando os seus familiares, seus amigos? Determinação, principalmente. A geração antiga, ela era muito determinada, né? Ela, eu preciso terminar meus estudos, depois eu vou fazer uma faculdade. A geração Z, ela não pensa isso, boa parte dela, né? Talvez muitos aí vão pensar, né? Não, mas eu quero fazer uma faculdade. Sim, mas boa parte da geração Z não vê isso. A geração Y, né, como você falou, ela já vê muito isso. Ela via muito, eu tenho que fazer uma faculdade, tenho que fazer um pós, tenho que fazer um doutorado, uma graduação. Sempre ver alguma coisa para poder sempre evoluir, né? Sempre buscar algo a mais. Já a geração Z, ela termina o ensino médio, isso quando termina, e estagna ali. Aí vai trabalhar no mercado, né? Vai procurar um emprego aí, vai para o supermercado. Trabalha no supermercado e começa a reclamar. Trabalhando 12 por 36, que todo supermercado, a maioria, né, trabalha 12 por 36. Que você folga basicamente uma vez por semana. Uhum. E tem uma semana que você folga 2 vezes, mas aí é semana de compensação. Uma semana que você fica 1 hora e pouco a mais lá, né? Como eu já trabalhei em mercado, tem um pouco de conhecimento sobre isso. Aí você entra no mercado e você vê que é puxado ali. Mas antes você não quis pegar e se especializar em alguma coisa. Não quis fazer uma faculdade, uma pós-graduação, não quis fazer nada para se especializar, não quis fazer um curso técnico, não quis fazer nada. Não procura algo para poder ser melhor. Entendi. Mas você não acha também que isso se dá porque a geração Z cresceu num ambiente muito instável, num período do Brasil muito estável? Por que eu te pergunto isso? Porque a geração Z cresceu vendo a instabilidade política, viu todo dia no jornal falando sobre as taxas de desemprego aumentando, viu as gerações anteriores, por exemplo, reclamar que trabalhava muito e não conseguia nada. Aí você não acha também que foi uma certa ressaca, uma depressão que a geração Z também herdou? Ou você acha que isso é besteira, que você acha que pode ser mais culpa da geração em si? Eu acho que tem culpa da geração e também pode ser um pouco também de influência, né? Influenciamento do que é posto na cabeça da nossa geração, da geração Z, né? Porque, vamos lá, vamos botar 2 famílias. Na família A, o pai vai e fala assim, olha só, é difícil, é complicado e tal, mas se você estudar, você consegue, você chega lá. Já a outra não. É difícil, é complicado e você não vai conseguir nada. O governo é ruim, para conseguir trabalho é péssimo, e botando pensamentos negativos na pessoa, na criança, né, no futuro adulto. Então aquilo vai ficar ali remando na cabeça da pessoa, vai ficar remoendo. E a pessoa vai crescer com aquilo, vai crescer com aquela mentalidade. Então aquilo vai ser a base dela sobre o futuro dela. Então se antes, quando ela é pequena, ela não tem uma base fixa, ela não tem algo que vá dar uma estabilidade para ela, olha só, é difícil, mas se você correr atrás, você consegue, ela vai ver que, olha só, se eu fizer isso aqui, eu vou conseguir. Igual, se eu pegar, estudar, eu vou ter um emprego melhor. Mas se eu não estudar, eu não vou ter. Então, eu não posso culpar as pessoas por causa disso. Sim. Então, a culpa é de nós mesmos. Acaba não sendo culpa de muitas pessoas em volta. É culpa se a gente quer ou não quer ouvir aquilo. Eu vejo mais pelo lado disso, né? Você comentou no início da entrevista, Júlia, que a geração Z, quando ela consegue um trabalho, ela não se empenha, não se dedica, né? Sim. Aí eu queria se aprofundar mais nesse assunto. Por quê? Porque eu estava olhando umas pesquisas falando que a geração Z é 25% da força de trabalho no mundo, entendeu? Não, a geração Z é 25% Enfim, eu estava olhando as pesquisas e eu vi que a geração Z é 30% da população mundial, ou seja, a cada 3 pessoas, uma é da geração Z. Mas só que eles representam menos de 20% da maioria dos trabalhadores. Então, a cada 5 pessoas, menos de 1 é da geração Z. Entende? Uhum. Rola uma diferença, rola uma discrepância.
Então, me leva a crer que a geração Z não está conseguindo trabalho ou as empresas não querem a geração Z. Por que você acha isso? Se aprofunda mais nesse assunto, por favor. Acho que entra em muitos casos, né? A geração Z, boa parte, eu vou falar mais das mulheres, né, em si, da geração Z. Eu tenho mesmo familiares, né, que simplesmente não procura trabalho, tá ali, aí arranja algum marido, alguém para assim, para viver, né, construir, entre aspas, uma vida, e se encosta ali, se encosta no governo. Aí tem um filho, 2 filhos, aí fica recebendo auxílio, fica recebendo apoio do governo financeiramente, e aí não procura trabalho. E os que procuram não quer fazer nada. Vai lá para ficar fazendo nada. Ou então, às vezes, vai até para fazer algo ruim dentro da empresa mesmo. Julgar a empresa, criticar a empresa, ou até mesmo acaba furtando a empresa. Então, furtando a empresa? Tem casos disso. Sim, na empresa que eu trabalhei, né, vários casos disso. Do nada, tinha uma pessoa ali, do nada, a pessoa sumia. Gente, cadê fulano? Não trabalha mais aqui, não. Tipo assim, trabalhando como assim? Aí, andando pela loja, tipo, aí só ouvi os boatos. Fiquei sabendo que fulano foi demitido por causa que roubou. Nossa. Eu pensei, gente, como assim? A pessoa procura um trabalho pra fazer isso? Como assim? Procura uma base pra poder crescer, pra poder ser alguém melhor e faz isso. Qual o sentido disso? E você via que os funcionários mais velhos da empresa não tinham essa postura, nem cogitavam esse tipo de coisa? Não. Eles queriam mais crescer. Tinha muitos que eu conversava que tinha... Na empresa mesmo que eu trabalhava, tinha um que tinha 8 anos de empresa. Ele já tinha passado já... Ele entrou como passador, né, na empresa, que é o pessoal que tira os carrinhos, né, do estacionamento. Aí de passador ele passou para repositor, de repositor ele passou para depósito, de depósito ele passou para operador de empilhadeira. Então ele foi só subindo, porque ele soube aproveitar a oportunidade que estava ali. Ele estava ali, ele pensava, olha, eu posso chegar ali, então eu vou lutar para poder chegar ali. É o que muitos não fazem. A oportunidade está ali, o trabalho está ali, procura o trabalho, chega até lá e faça de tudo para poder crescer ali. Não só se acomode onde você está. Se acomodar onde você está não vai te levar a lugar nenhum. Você vai ficar estagnado ali. Para quem não sabe, eu vou aqui revelar um pouco aqui, já que ele não quer dizer, eu vou revelar. O Thales, ele já trabalhava, atuava ali, enquanto ele fazia faculdade, enquanto ele atuava também, como ele falou, com cosmético, porque é algo que da família dele é do segmento, trabalha, tem empresa nesse nicho. Então ele trabalhava junto com a família nos negócios, mas o Thales ele também atuava com marketing digital, né? Fez gestão de tráfego, trabalhava ali. E por isso a gente se interessou em trazer ele para o time, de ter ele aqui conosco, justamente ele ser um cara, assim, digamos assim, mais técnico e mais universal, no sentido de conseguir desenvolver várias funções ao mesmo tempo. E a pergunta que eu quero te fazer é justamente essa, sabe? Como que na sua cabeça, você, Thales, conseguia lidar com essa diferença de mundos? Você estudava engenharia elétrica, você trampava com a família nos cosméticos e você, ao mesmo tempo, fazia gestão de tráfego e foi parar no audiovisual. Cara, é um pouco da minha vontade de querer aprender tudo que eu posso aprender, entendeu? Mas só que a vontade é maior do que a capacidade, pra ser bem sincero. Mas só que, Thiago, eu tento me ver como um resolvedor de problema, entendeu? Eu acho que mais do que você saber fazer algo, as pessoas querem que você resolva o problema delas. No fim, todo o trabalho, toda a prestação de serviço se resume a isso, sabe? Você aprender a resolver problemas, tá ligado? E você saber conduzir a pessoa para ela ter esse problema resolvido, no caso o cliente, sabe? Então, para mim, sempre foi algo muito natural, assim, ficar aprendendo sobre várias coisas, tentar entender vários mundos. Porque tem uma palestra do Steve Jobs que ele fala sobre isso na Universidade de Stanford, que ele fala, cara, às vezes você vai estar lidando com coisas e aprendendo coisas que não faz muito sentido. Mas só que lá na frente os pontos se ligam, sabe? Então eu tendo a acreditar muito nisso, entendeu? Eu acredito um pouco no destino, tipo, nada cai do meu colo à toa, sabe? E eu acho que lá na frente aquilo ali vai me trazer muitos frutos. Então eu não vejo como algo ruim, eu vejo como algo maravilhoso, a oportunidade de eu estar sempre aprendendo, sabe? Eu não conhecia essa versão coach dele. Essa versão coach tô conhecendo aqui para. agora. Que é isso? Já viu, né? Já viu. O homem é coach também, cara.
Essa versão é interessante. Mas assim, Thales, fala pra mim, como que eu sou como chefe? Agora eu quero saber. Cara, é que você não é exatamente um chefe, tá ligado? Você tá mais pra um mentor, assim. Tá entendendo? É que você não mete a bronca do chefismo e tal. Você é um cara que tem uma autoridade mais de mentorar a pessoa, assim. Você não fica em cima. É até um pouco estranho, até um pouco estranho. Acaba sendo isso mesmo. Eu não gosto mesmo dessa ideia de chefe e tal. Talvez porque eu nunca gostei de chefe e coisa assim do tipo. É mais difícil, sabe? Seria mais fácil pra mim ser chefe. Sim. Eu não teria problema de ego, de sentimentos, ficar com receio. Pra mim é muito mais fácil. Eu sou bom em dar ordem. Eu acho bem simples assim, tá? Mas ir pelo caminho de mentorear é um pouco mais difícil, mas o resultado é mais satisfatório, sabe? Eu já fiz isso durante alguns anos da minha vida, já fazendo isso. De fato, é mais trabalhoso porque você tem que realmente fazer a pessoa estar disposta, motivar ela, fazer ela entender que aquilo ali é para o benefício dela, entender que aquilo ali ela não vai fazer só para ganhar dinheiro. Aquilo ali tem um propósito para a vida dela. Mas também depois que ela consegue destravar, ela consegue de fato entender, cara, aquele profissional aí vira um excelente, entendeu? E para mim é interessante ter pessoas de excelência do meu lado, entendeu? Até porque eu vejo toda a pessoa que trabalha comigo, todo funcionário como um potencial sócio. Então eu brinco que eu não tenho funcionário, eu brinco que eu treino os meus futuros sócios. Essa é a realidade, que é difícil achar às vezes um sócio preparado, já capacitado. E principalmente quando eu falo preparado, capacitado, no sentido de, às vezes, ter a mesma filosofia de vida que você, Sim. do seu negócio, entender conceito. Então, quando você pega e vai já preparando uma pessoa e ela, de fato, ela cresce ali junto com você no trabalho, ela entende o seu jeito de agir, a filosofia da sua empresa, do seu negócio. Então, ela vai fazer disso para melhor, entendeu? Você comentou aí agora mesmo do Steve Jobs, eu vejo muito disso dele também. Muito dele, sabe? Ele tinha esse problema, ele tinha muito engenheiro, muita gente sinistra, inteligente, intelectualmente preparada, mas não entendia o conceito, a filosofia, o que de fato ele queria fazer. E as pessoas que geralmente entenderam foram pessoas que estavam próximas a ele. Então, as pessoas que entenderam, que ajudaram ele nessa jornada, foram amigos, foram colegas, foi gente que estudou com ele no passado, foi gente que saía com ele, porque essas pessoas elas entendiam melhor da filosofia, da jornada que ele estava construindo, e ficava mais fácil nesse ponto, entendeu? Mas ser chefe, como eu falei, sim mais simples, sim mais fácil, mas acaba sendo, a médio e longo prazo, sendo prejuízo para mim mesmo. Porque é cada vez a pessoa menos motivada a fazer o trabalho, a estar ali, estar presente, a seguir carreira naquele espaço, naquele lugar. Entendeu? Cada vez ela querendo realmente, talvez, vazar dali para poder virar concorrente, coisa do tipo. Então acaba que não é vantajoso. Eu recebo imediato o que a pessoa está me entregando, mas a médio e longo prazo, a tendência é que eu vou ter que procurar um novo funcionário, vou ter que substituir alguém para poder ocupar aquele espaço. E assim, pra mim tá sendo maravilhoso, assim, porque, cara, no meu trabalho eu tô conseguindo evoluir não só como profissional, mas como pessoa, assim. E que é difícil. É difícil você se botar nessa posição. Porque pra você aprender, você precisa meio que deixar de muita coisa que você aprendeu no trajeto, sabe? Para você aprender a ser uma pessoa nova, você tem que desaprender muita coisa. E é um trabalho muito complicado, sabe? Mas só que eu vejo que para minha evolução como pessoa, assim, mais do que profissional, eu acho que está sendo ótimo, assim. Porque, querendo ou não, muito do trabalho também é o reflexo da sua vida pessoal, sabe? E se sua vida pessoal está desorganizada, o trabalho fica desorganizado. E eu tô aprendendo com você que não existe vidas separadas, tudo anda junto, tá ligado? E isso é algo muito importante, porque, cara, às vezes muita gente não tem a oportunidade de aprender essas coisas. Muitas das vezes as pessoas não têm a oportunidade de se questionar.
sabe? Porque tem que viver num certo piloto automático. Então, eu vejo isso como uma grande oportunidade, tá? Você tocou num ponto aí que é interessante, e eu aprendi isso na marra também, eu aprendi isso, não tem jeito. Às vezes a gente critica muito as pessoas, às vezes a gente aponta o dedo, às vezes dentro de casa mesmo, para um irmão, para uma prima, para um amigo, fulano não faz, fulano é isso. Mas assim, você precisa entender por que fulano não consegue fazer, por que fulano não consegue estudar, por que fulano não consegue concluir a faculdade, por que fulano não consegue trabalhar, por que fulano não consegue fazer tal coisa. E na maioria das vezes, não é uma questão da escola, do trabalho, do curso, da faculdade, é uma questão física, pessoal. É a vida dela. Ela precisa organizar a vida dela. Ela precisa estar bem de saúde fisicamente. É o que a gente sempre comenta aqui. Cara, se a pessoa, né, no caso, qualquer pessoa, comer mal, dormir mal, se exercitar, ficar o tempo todo assistindo conteúdo que não leva a nada, onde que essa pessoa vai ser produtiva? Não tem como. Não tem como. É o que magia. Sabe? Não tem lógica. Não tem lógica disso acontecer. É você querer o impossível. Não tem lógica, né? Não tem lógica. Agora, no momento que você começa a se disciplinar, no momento que você começa a alimentar melhor, dormir bem, a ter lazer, aí a tua vida começa a ter outro sentido. O teu corpo começa a reagir melhor, a tua mente funciona melhor, tudo funciona melhor. Então, por isso que eu sempre bato nessa tecla de que a vida pessoal ela tem que estar muito alinhada para você conseguir fazer um trabalho de excelência, você tem que fazer uma parada que você está afim de fazer, entendeu? Não é que é fácil, tá? As pessoas às vezes confundem isso. Se você ficar esperando fazer o que é fácil, você não vai fazer nada. Sim. Se o mundo girar em torno do que é fácil, sabe, a gente não vai ter tecnologia, a gente não vai ter nenhum tipo de serviço prestado, porque nem todo dia você tá afim de descobrir a cura do câncer, cara. Sim. Nem todo dia você tá afim de, sabe, dirigir um carro, um ônibus, nem todo dia você tá afim, não é assim. Quando eu falo que você tem que fazer algo que você gosta, é alguma coisa que você veja aquilo ali como um benefício para você. Se eu tiver que dirigir um ônibus, por exemplo, entendeu? E 8 horas por dia, 12 horas por dia, 10 horas por dia, mas no final do dia eu fico bem, porque aquilo ali me trouxe dinheiro para realizar meu sonho, não foi necessariamente um trabalho, mas foi através daquilo que eu vou ter o que eu quero. Então, isso é o que importa. Porque às vezes as pessoas também têm essa visão de que, cara, eu preciso fazer o que eu amo na tarefa. Não. Por exemplo, às vezes você é padeiro, você ama ver o pão pronto, você ama ver o bolo confeitado, mas você não ama o processo dele. Sim. Tem que esperar, tem que acordar de manhã cedinho. Não, é diferente. Então não dá para também fazer só o que se gosta, só o que se ama. Tem que fazer com um certo equilíbrio, né? Do que gosto, do que me interesso, simpatizo com o assunto, acho que é legal para mim, acho que é bom. Eu mesmo nunca me imaginei fazendo isso aqui, podcast. Eu nunca me imaginei também tendo um estúdio de podcast. Nunca. Eu nunca me imaginei. Eu nunca imaginei trabalhando, sabe, com audiovisual, na frente de câmera. Nunca me imaginei. Sempre fui o cara que corri disso, sempre fui tímido, fechado no meu canto. Entendeu? Mas você trabalhou com comunicação, Thiago, você foi palestrante. Pois é, mas o que as pessoas não sabem é que o palestrante praticamente é um personagem. Ele é igual um palhaço. Ele veste ali, sobe, fala que a mensagem dele desce. O cara que está acima do palco não é o cara do chão. E era isso que eu fazia. Eu tinha ali 1 hora, 2 horas de palestra, eu subia, entregava o que eu tinha que entregar e descia. Acabou. Diferente daqui, que a gente é um pedaço, a gente demonstra um pedaço do que nós realmente somos, né? Entendeu? Por isso, inclusive, que eu acho que o Anônimo é tão interessante. Pelo fato de a gente poder revelar para as pessoas o que de fato nós somos. E tu já sofreu hate na internet? Hate, cara. Ou foi cancelado, um mini cancelamento? Não, nunca sofri, não. Ninguém chegou no seu inbox, enchendo o saco, reclamando de alguma coisa que você falou, fez? Não, tipo assim, teve um... Eu não lembro qual foi a situação, mas foi um vídeo sobre demissão, assim, que eu fiz na época do home office, que foi um vídeo que deu 1 milhão de visualização e 50 mil compartilhamentos. Esse vídeo teve muita gente que não entendeu ali a piada, né? E aí Conta um pouquinho em contextos pra galera conseguir entender como é que era o vídeo. O vídeo era
eu fazia 2 personagens, né? O chefe e o funcionário, e eu perguntava para ele se ele sabia a diferença entre uma pizza grande e ele. E o cara respondia que não sabia. E eu falava que uma pizza grande alimentava 8 pessoas. E ele não. Ele foi demitido. E aí muitas pessoas achou isso um absurdo, né? Fazer piada desse tipo de situação, no momento pós-pandêmico, todo mundo sendo demitido. Então teve ali uma galera que criticou bastante o vídeo. Você sofreu hate de um pessoal que estava muito sensível com essa questão da demissão, Isso, né? isso. Entendi. Mas assim, eu não ia lá no comentário, respondia, nem fazer questão de ler, não. E como é que foi pra você descobrir que você estava sendo hateado? Eu lidei isso de boa. Não, mas eu quero saber como é que foi. Tipo, como é que você descobriu? Você acordou, viu mensagem? Como é que foi isso? Então, era bastante comentário, né? Então tinha comentário legal, gente achando a situação hilária, outras pessoas achou a situação desnecessária, né? Eu dei uma olhadinha, mas é aquilo, cara. Eu acho que no ambiente da internet, independente do que você faz, vai ter uma galera criticando e uma galera aplaudindo. Então, eu acho que é consequência de produzir conteúdo. É uma das consequências. Entendi. E eu vi que você tem uma filha, né? Sim, sim. E ela também virou produtora de conteúdo, né? Isso aí é. Então, ela gosta. Então, ela gosta. Minha filha, ela tem algumas peculiaridades, assim, que ela gosta de muita coisa da área artística, não tem, assim... Mesmo a gente produzindo pouco, mas ela gosta. Então, ela gosta de jogar... Ela queria inicialmente, eu comecei fazendo... Eu tenho um escritório, né? O meu estúdio lá. Aí tem um escritório. E aí eu falei, eu vou aproveitar esse momento, que a gente tá ocioso. A gente vai fazer vídeo dela jogando, não tem? Aí como ela só estuda à tarde e tinha pouca atividade, eu pensei, vamos fazer vídeo, né? Pro YouTube. A gente criou um canalzinho. Ah, vocês têm um canal, Eu fiz um canal pra ela, a gente fez o Instagram. E aí, só que a gente não conseguiu alimentar muito o canal de jogos, né? Mas mesmo assim ela queria fazer alguma coisa. E aí a gente começou a produzir alguns conteúdos. Ela vê conteúdo de outros, a gente replica. Entendi. Ou a gente faz mesmo por conta própria. Mas só que ela também toma atitude tipo assim, quero fazer isso. Sim, quero fazer sim, essa. sim. Se deixar, já tinha mais de 1000 vídeos do lado dela. Ela quer fazer bastante coisa. Ela vê o William influencer, ela vê o William pai, como é que é isso? Na hora que vocês estão gravando, vocês estão criando algo para poder fazer pro Instagram? Essa parte, ela vê mais o influencer mesmo. Porque a gente, normalmente os vídeos é nós dois brincando, alguma coisa. Ou eu tô dirigindo ela para fazer alguma cena. Porque tem cenas que acho que o penúltimo vídeo que a gente fez, a gente gravou bastante tempo, que foi uma cena que ela fez ela mesma clonada, não tem? Aí a gente teve que fazer uma cena, depois eu tive que gravar de novo. Nessa parte aí, acho que ela viu mais eu diretor do que eu influencer, mas aí a gente teve que trabalhar um pouco mais. Mas depende muito. Igual, por exemplo, quando eu tô na rua, agora, nesse exato momento, é mais chato pra ela agora, porque ela tá mudando, mas ela era bem mais fechada do que eu. Ela é uma criança extremamente fechada. Então isso tá de prova. E ela começou a se abrir mais quando a gente foi começando a fazer essa produção de conteúdo. Ela, tipo, literalmente ficou aquela criança engraçada, não tem? Fazendo palhaçada de tudo. E agora, quando a gente sai na rua, tem muita criança. Tipo, é porque eu fiz uma brincadeira de dar algumas coisas na rua. Então, muita criança se aproxima. Isso, às vezes, deixa ela um pouco incomodada. Incomodada? Ou, não sei, talvez ciúmes, não sei. É desconfortável. Entendi. É desconfortável. E você tem medo que isso suba a cabeça dela uma hora? De tanto de aparecer e as pessoas reconhecer? Acredito que não. Que ela também tá nessa pegada também de querer fazer alguma coisa. Alguém aqui nos bastidores disse que sua filha tem ciúme de você, cara. Como é que é isso aí? Como a gente produz alguns conteúdos juntos, eu e ela, ela vê essa crescente, né, de seguidores meus, e as pessoas me param na rua falando sobre o conteúdo em si, né, e alguns falam que são fãs, alguns falam que gostam do meu trabalho, e ela não entende ainda isso, entendeu? Ela
às vezes ela fica com ciúmes das pessoas, ou até mesmo perguntando por que a gente está produzindo o mesmo vídeo e só eu tô ganhando seguidor e ela não. Ela conta um por um. Ela conta um por um, tipo, pra ela foi a maior vitória dela foi sair, o nome dela é Vitória, né? A maior vitória dela foi sair do 72 pro 120. Ela já se sente já Uma super estrela. uma super estrela. Só que ainda, quando as pessoas param na rua pra falar comigo, ela fica ainda nessa, um pouco desconfortável. Então quer dizer que ela compete com você. Sim, Uma competiçãozinha saudável entre pai e filha. sim, é saudável. Mas ela tem os fãs delas, assim. Tipo, literalmente teve uma pessoa que veio do Rio de Janeiro pra ver ela, e aí ela ficou ali, ela ficou muito feliz por saber que tinha uma pessoa de fora do estado que consumiu o conteúdo dela e veio aqui e queria conhecer ela. A gente saiu junto, a gente foi no circo. E ela conta essa história pra todo mundo agora. Não, conta mais sobre essa história, como é que foi isso, cara? Que é muito engraçado. É porque no Rio de Janeiro eu fiz alguns amigos, né, no Rio, e alguns deles continuaram assistindo o que eu produzo, né, e tá sempre ali vendo. E aí quando ela começou a produzir conteúdo, essas pessoas também foram seguir ela, foram ver o conteúdo dela, e começou a gostar bastante, porque ela fala de coisas do cotidiano, né, da escola e tal. E as pessoas acham engraçado, né? E essa menina, especificamente, ela tinha um filho autista, e ela curtia muito os vídeos dela. Uhum. E aí ela teve a oportunidade de vir pra cá, pro Espírito Santo, e aí ela queria conhecer a Vitória. A gente foi, marcou um encontro, levou ela pra conhecer, e aí ela saiu, e a Vitória tá lá, toda... E como é que a Vitória reagiu? Ela ficou muito animada, falou pra todo mundo. Aí ela conta pra Ela todo falou pra mundo. todo mundo. A mãe dela mora em outro país, né? Ela ligou pra mãe e falou: Mãe, veio uma fã minha do Rio de Janeiro me conhecer. A mãe dela, tipo, como assim? Uma fã sua do Rio de Janeiro foi só pra te conhecer? Ela foi. E aí a gente fica rindo, né, disso, né? Situação engraçada. E da mesma forma, ela fica também querendo conhecer outras pessoas, né? Que às vezes são inacessíveis, né? Ela acha que pelo fato da pessoa vir de lá e conhecer ela acha também que, por exemplo, vai conhecer o Lucas Neto. Aí eu falo com ela, não é bem assim, eu não sou amiga do Lucas Neto. Ah, mas você tem Instagram, você é influenciador, você faz vídeo. Mas eu não sou ainda um amigo dele. E como é que é pra você, cara? Você começou a criar conteúdo e sua filha teve interesse. Como é que é pra você olhar a evolução da sua filha, assim? Cara, pra mim é um orgulho, assim. Não só pelo fato de ela estar produzindo conteúdo, mas a gente tá cercado ali por algumas outras coisas que faz com que ela se desenvolva mais, né? A Thaís é professora de artes, ela também é musicista, ela canta numa banda, fotografa, e a mãe dela é fotógrafa também, radialista, aí tem eu, assim, ali no meio ali do design, então ela fica meio que cercada de pessoas que de alguma forma produzem algo criativo. Então ela tá sempre pegando um pouquinho dela, pegando um pouquinho de mim, pegando um pouquinho da mãe, e aí quando ela quando ela manifestou esse interesse pela produção de conteúdo, para mim foi da hora. Tipo assim, eu vejo que ela sai da zona de consumidora, né, de conteúdo, que eu acho que para uma criança é ruim, e você começa a produzir um conteúdo, que para mim já fica um pouco melhor, né, você na figura de produtor, né, você já começa a levar isso como um trabalho. Sim. E você não fica mais viciado na produção, no consumo, mas sim na produção. Você vai desenvolvendo habilidades Isso, ali, vai desenvolvendo outras coisas. Você descobre que você precisa decorar alguns textos. Por exemplo, teve vídeo que eu fiz na época do home office, que ela decorou tudo que eu falei no vídeo. Ela decorou Porque tudo. ela decorou tudo, porque eu ensaiei várias vezes com ela. E eu falei com ela, é assim que a gente ensaia. Então, quando eu terminei o vídeo, ela já sabia falar toda. Ela aprendeu rápido. Ela aprendeu rapidinho. Te surpreendeu um pouco? Muito. Porque ela só tava olhando. E ver ela produzindo pra mim é fantástico. E isso também não traz uma certa responsabilidade para sua cabeça? Porque o que eu te pergunto? Você é pai, né? Uhum. E você é pai, você tem uma... Quantos anos a Vitória tem? 7 anos. 7 anos. Você é pai de uma menina de 7 anos. Isso também não traz um pouco aquela situação de tipo, cara, eu não posso falar isso porque eu tenho uma filha, cara. Imagina minha filha vendo eu fazendo isso, ou falando aquilo. Existe isso ou não? Não existe? Sim, existe. Pra você? Sim, existe. Eu tenho essa ciência que eu sou pai de uma menina, e sou pai de uma criança, e que o meu conteúdo, ele de alguma forma, ele
tem que ser assistido por ela e isso não influenciar em nada. Influenciar no sentido negativo, né? Aham. Palavrão, piada de duplo sentido, desse tipo. Então eu tô sempre pensando nessas coisas. Até mesmo também da própria exposição dela a outros tipos de conteúdo, né? E agora mudando um pouco de assunto, que tipo de conteúdo você não faria assim de jeito nenhum, nem se te pagasse? Rapaz, Tem alguma coisa, algum tema? eu não sei, assim, eu não danço. Então eu não faria dancinha. Você não faria dancinha? Mas eu tenho muito medo, por estar dentro de um contexto ali de comunidade, Uhum, de produzir algum tipo de conteúdo que faça apologia ao crime. Eu tenho muito medo disso. entendi. Por causa de um estereótipo que já Uhum, existe sobre o seu isso. bairro, Eu tenho então. medo disso. Entendi. Esse estereótipo que muitas das vezes muita gente pode ter em relação ao seu bairro, você acha que isso é alguma coisa que prejudica o seu conteúdo? Prejudica o seu alcance? Acredito que não prejudica, não. Ou você acha que é bom porque a pessoa para, olha... Isso. É o oposto, né? Eu vejo que as pessoas tá vendo de fora, tem esse estereótipo, vê o conteúdo e desconstrói ele. E o pessoal do seu bairro, você acha que você acha que isso motiva eles a também quando vê o seu vídeo? Você acha que isso motiva também a eles verem o bairro deles de outra forma? Sim, sim. Inclusive, uma das coisas que eu tô tentando trazer agora para a realidade dentro do meu bairro é justamente uma conversa com alguns moradores para falar sobre a vida deles mesmo. Além desse estereótipo de bairro perigoso, violento, eu quero contar a história de pessoas que dentro do meu bairro tiveram ascensões, né? Por exemplo, eu tenho um sobrinho que é barbeiro, ele aqui em Colina. Ele é muito bom, é o barbeiro do Aldifas. Então, ele é um moleque que saiu da favela, Aham. e aí tem 2 barbearias, uma em Colina e uma em Vila Velha. Então, você olha assim, cara, a realidade dele poderia ter sido outra, né? A gente tem outros grandes nomes no próprio bairro, como a gente tem uma menina, a Ismaine, que ela pegava alguns produtos do final da feira e vendia no bairro, e hoje ela tem acho que a maior loja de roupa no bloco B é dela. Então são referências, né, de empresários que saíram dali, saíram daquele contexto, que saiu da comunidade, tinha tudo para dar errado, mas venceu. Eu recentemente tive essa ideia de contar a história dessas pessoas, uma conversa de rua mesmo, um formato podcast. O projeto ainda está em andamento ainda, e é justamente para quebrar esse estereótipo, que na comunidade não tem nada de bom, mas ali tem. Na minha, pelo menos, eu vejo isso em todas as comunidades do Brasil, onde saem grandes projetos, saem grandes empresários, grandes cantores.